Leste Oeste Urgente no ar, porque depois do pedido do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal faz neste momento uma operação para apurar a suspeita de vazamento de dados de autoridades. A gente vai trazer essas informações agora junto com a Berenice Leite. A Polícia Federal iniciou agora há pouco essa operação que mira suspeitos de vazar dados da Receita Federal relacionados a autoridades brasileiras. São 4 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos hoje, realizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, mas ainda não se sabe quantos teriam sido os alvos. As buscas foram determinadas, como eu disse há pouco, Berenice Leite, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, medida que ocorreu a partir de uma representação da Procuradoria-Geral da República que apura vazamentos de informações financeiras de autoridades. Isso mesmo, Daniel. Em pleno carnaval, a Polícia Federal agindo a mando do ministro Alexandre de Moraes, que determinou essa caçada aos servidores da Receita Federal, que na concepção dele estaria vazando informações, sigilo fiscal, não só de autoridades, no caso deles mesmos, ministros do Supremo Tribunal Federal, como de familiares. Esse inquérito foi aberto logo após a informação do contrato do escritório da Viviane Barsi, que é a esposa do ministro Alexandre de Moraes, e depois outros vazamentos que teriam sido publicados na velha mídia, né, no consórcio. Vamos lembrar aqui, inclusive, da jornalista Malu Gaspar, do Globo. A Receita Federal agora, como eu disse, entra na mira, 4 mandados de busca e apreensão até o momento em 3 estados, como você bem disse, na Bahia, São Paulo e também no Rio de Janeiro. O que mais chama a atenção, Daniel, são as medidas cautelares que já foram determinadas para esses servidores, como eu disse. Entre essas medidas, o monitoramento por tornozeleira eletrônica, afastamento imediato do exercício de função pública, cancelamento de passaportes e também a proibição de saída do país. Como eu disse, isso cheira uma verdadeira caçada, ao que o ministro considera um vazamento ilegal. Mas quero deixar aqui também a minha contribuição em relação ao que isso está parecendo, né, uma verdadeira perseguição ao trabalho dos servidores da Receita, até porque quando se tratam de informações relevantes e que chegam a ser uma denúncia, né, algo que é de interesse público, será que isso deve ser tratado realmente como algo criminoso? Se essas informações são de relevância pública, acredito que o objeto que foi denunciado ali na reportagem inicialmente da Malu Gaspar é que deveria estar sendo investigado, né? A origem desse dinheiro que fundamenta um contrato de 129 milhões de reais. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes se antecipa e hoje, como eu disse, em pleno feriado de carnaval, a Polícia Federal agindo contra esses servidores da Receita nos estados da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, determinando, inclusive, o uso de tornozeleira eletrônica. Certamente ele já deve saber quem foi que vazou algum tipo de informação, né? Não é possível que ele está agindo assim de forma tão deliberada só pela desconfiança. Aliás, tudo é possível em Brazuela, né, Daniel? Diga, Guta. Olha, Dani, essa operação, ela tem um outro problema, além desses que a Berenice já trouxe. O Supremo Tribunal Federal não é o tribunal competente para avaliar se houve ou não ilegalidade na quebra desses sigilos, se foi observada a lei ou não. Até porque, veja só, essa operação ela se dá dentro desse inquérito das fake news. O ministro Alexandre de Moraes ele usa esse inquérito como uma armadilha para colocar ali dentro todos os seus opositores e adversários. Esses servidores da Receita, se eles cometeram ilícitos e por isso serão denunciados, processados e julgados, mas isso não na competência do Supremo Tribunal Federal. O STF, ele julga pessoas com foro privilegiado. Então, tudo isso aí já nasce errado, já nasce nulo. É uma questão de competência absoluta. O processo, ele já nasce morto. Agora, é mais uma atuação do Supremo Tribunal Federal que viola a Constituição Federal, viola a lei, extrapola as suas competências, mas ainda assim
ele segue, porque eles fazem isso desde 2019. Esse inquérito ilegal, ele está aberto desde 2019 e ninguém fez nada. O Senado é a instituição que poderia frear esses abusos, porque vejam só, lá atrás, o STF começou caçando os seus adversários políticos, aqueles da direita, mas não parou por aí. Porque veja só, a hora que o gênio sai da lâmpada, ele não volta mais. Então, esse inquérito, ele dá superpoderes para os ministros do Supremo. E agora é um momento muito delicado em que os ministros são alvo de escrutínio público. A opinião pública está voltada para a atuação desses ministros. E agora, como é que ficam todos? De direita ou de esquerda? Os jornalistas que passaram pano para esse arbítrio do Supremo também serão inseridos nesse inquérito, porque parece que é uma nova frente. É o inquérito das fake news 2.0. Vejam, depois que o gênio saiu da lâmpada, ele não volta mais. Inquérito das fake news que vai completar 7 anos daqui a menos de um mês, Guta Pini. Se junta a nós agora no Jornal da Oeste, primeira edição. Rodrigo Constantino, muito bom dia para você. Seja bem-vindo. É muito bom tê-lo conosco. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os colegas de bancada e da audiência. Vamos lá. Pois é, Constantino, a gente está trazendo aqui essa informação em caráter de urgência. Nessa cobertura, você se junta a nós porque a Polícia Federal cumpre, nesse momento, esses mandados de busca e apreensão para investigar a suspeita de vazamento de dados da Receita Federal. Os agentes cumpriram, até o momento, 4 mandados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e também na Bahia. Aquela investigação que apura, a mando do ministro Alexandre de Moraes, o acesso e a divulgação irregular de dados fiscais sigilosos de ministros do Supremo Tribunal Federal e também dos seus familiares. A Berenice e a Guta foram um ponto certo para mim, né? Em primeiro lugar, isso soa como represália aos órgãos de controle, né? O STF é intocável. E, aliás, quem usou essa expressão de represália aos órgãos de controle foi a própria reportagem do jornal Estadão. Veja que não é uma coisa, né, de quem, enfim, vem fazendo um trabalho constante e coerente apontando os abusos do Supremo. O Estadão, ele dá uma no cravo, uma na ferradura, né? Ele aponta excessos, né, do Supremo, mas acaba de alguma forma justificando, inclusive, esse inquérito do fim do mundo, que vai completar 7 anos e que é o inquérito usado, né, para essa perseguição implacável do Alexandre de Moraes. A sensação que fica para todo mundo, claro, é a de que eles estão tentando atirar nos mensageiros. Aliás, quando houve operações da Polícia Federal, quando o COAF identificou movimentações atípicas, quando envolvia alguma coisa ligada a bolsonaristas, esses vazamentos seletivos para a imprensa nunca foram motivo de tanta preocupação assim, né, no STF. Poxa, será que estão perdendo o controle, vazando de forma seletiva por interesses talvez políticos esses dados? Isso nunca foi, né, da preocupação do STF. Agora, em pleno carnaval, Alexandre de Moraes resolve, né, promover uma operação que obviamente partiu dele, né? Não foi a Polícia Federal que pediu, ela só executa. Ele utiliza esse inquérito que já devia ter sido fechado há 7 anos, aliás, nunca devia ter sido aberto, né? Mas está aberto exatamente para esse tipo de situação. E vão atrás aí de servidores, né, da Receita e outros órgãos, porque estão incomodados com as informações que chegaram a público. E essas informações que chegaram a público é que merecem a atenção, né, do Supremo, as explicações do próprio ministro e por aí vai. Quer dizer, tem o contrato ou não tem de 3,6 milhões de reais por mês entre o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre e o banco fraudador de Daniel Vorcar, o Banco Master. Bom, tendo esse contrato, é óbvio que é algo muito suspeito, mas o Alexandre de Moraes prefere tentar intimidar quem, de alguma forma, permitiu que isso viesse a público, porque ele se considera o intocável. Numa república, ninguém deveria estar acima das leis.